galera, beleza? Camargão na área com mais um Camargão Tá On. Seja bem-vindo, chega junto, compartilha nosso vídeo, segue a gente aqui no canal, assina ali, sinaliza sempre no sininho para você receber as nossas notificações de novos vídeos, tá bom? Hoje eu vou direto e reto. Tô recebendo aqui meu amigo Daniel, mais conhecido como Dago, né? Maratonista. O cara tem uma história fantástica para contar pra gente e tá aqui hoje para bater esse papo. Obrigado, Dago, pela sua presença, hein? Obrigado a você pela oportunidade de dividir um pouco da minha história com as pessoas, né? Uma história muito bacana, espero que vocês gostem. Legal. Seu nome é Daniel, né? Isso. Mas todo mundo te conhece como? Dago. Por que Dago? O que acontece? Foi uma abreviação do meu nome que eu fiz. Meu nome é Daniel Gomes dos Anjos. Ah, tá. Aí para criar um nome assim diferente para o esporte, até mesmo um apelido, falei, por que não juntar o meu nome e sobrenome? Aí eu juntei as duas primeiras siglas do meu nome. O Dá de Daniel e o G... E o Gol de Gomes. Gol de Gomes, Dago. Aí ficou Dago dos Anjos. E todo mundo hoje chama de Dago. Só de Dago. Desde os meus 15 anos, só conhecido por Dago. Dago. E aí me conta, você é de onde? Você é capixaba mesmo? Sou capixaba, natural aqui de Vila Velha, cria aqui da comunidade de Itapuã, do pescador, né? Minha família toda aqui da comunidade... Ali da colônia dos pescadores ali, aquela região lá? Exatamente, ali. Que legal. E aí, bicho, me conta a sua história. Vocês estão vendo o Dago aqui, ele tá magrinho, né? Tá bonitão, tal. Mas você já foi bem gordinho, né? Sim, passei por um processo aí muito difícil, né? Foi logo após, assim, perder minha mãe. Eu já tava, assim, fora do meu peso ideal. Aí quando minha mãe veio a falecer, eu cheguei a engordar em torno de 40 a 52 quilos. Caramba. Acima do peso que eu já estava. E você chegou a quanto, Márcio? Eu cheguei a 144 quilos. 144 quilos. E aí, nesse período que você falou que perdeu a sua mãe, eu também perdi minha mãe, eu sei o quanto é difícil e realmente a gente sente muito, né? Você começou a entrar num processo de depressão nesse período ou foi antes disso? Então, eu fui perceber logo após o falecimento da minha mãe. Mas eu acredito que eu já estava com um grau de ansiedade elevado, já estava com alguns sintomas depressivos, mas só que eu não queria admitir o que eu tinha. Só que isso veio aflorar mais após o falecimento da minha mãe, que aí vieram várias complicações, pressão alta, Entendi. Aumento da ansiedade, veio alguns transtornos, tinha muita dificuldade para dormir e veio assim um bloqueio na minha mente, onde eu não conseguia desenvolver nada e tudo para mim era a base assim do sofrimento. Tentava disfarçar minhas dores com um sorriso para não admitir para ninguém o que eu estava sentindo, mas isso estava me gerando muita compulsividade. Eu comecei a comer demais sem perceber, comecei a ficar mais preguiçoso, eu chegava do trabalho e só queria ficar deitado no sofá, mal conseguia subir as escadas de casa e o único refúgio que eu tinha naquele momento era bebida. Então, não que eu me tornei um alcoólatra, mas eu consumia em grandes quantidades, em pouco tempo, assim, muita bebida. E aquilo ali estava a única situação que estava me confortando, aparentemente, né? Então era comer e bebida alcoólica. Isso, exatamente. Eu bebia e comia por compulsividade, não por vontade ou por alguma coisa assim. E a família? A família percebeu isso, não percebeu? Como é que foi? Então, a minha esposa, ela me cobrava muito em relação a isso. A minha esposa, ela é personal trainer, até engraçado sobre isso, né? E ela me cobrava muito sobre isso. Chegava, Daniel, você precisa mudar, olha só que você está chegando. Só que eu achava o que ela estava fazendo era uma agressividade para mim. A única resposta que eu tinha para ela, o que eu faço ninguém faz. Esses marombeiros de academia não fazem o que eu faço, então eu estou bem assim. Então assim, eu não queria admitir que estava doente, eu não queria admitir que eu precisava de ajuda e estava quase perdendo meu casamento porque minha esposa estava tentando me ajudar e eu achando que ela estava tentando me prejudicar. Caramba. Entendeu? Foi um momento assim muito insano, até eu pegar ela chorando assim, né, de madrugada, minha cabeça assim no colo dela. E eu assim, eu tinha muita dificuldade pelo fato de ter dificuldade de dormir,
E como ela saía muito cedo para trabalhar, só conseguia dormir depois que ela saísse para trabalhar, porque já estava na luz do dia e nisso aí já tinha que acordar para trabalhar também. Eu não tinha ânimo para trabalhar, eu não tinha ânimo para fazer nada. O meu ânimo era só ficar ali deitado. Eu chegava do serviço, queria ficar deitado, não desenvolvia nada. É isso que eu ia perguntar. Nesse período você trabalhava? Trabalhava. Você não chegou ao ponto de não trabalhar mais também? Então, quando eu cheguei no extremo, já tinham passado assim uns 4 a 5 anos, aí veio a pandemia. Foi onde eu perdi meu emprego. Aí que as coisas ficaram piores ainda. Foi onde eu tive uma piora. Isso foi quando? Isso foi no final de 2020 para o início de 2000. Foi 19 para 20. 19 para 20. 2019 para 2020. Foi lá quando começou o cenário pandêmico, né? Aí eu perdi o emprego em fevereiro, logo quando começou a floração do coronavírus. Aí eu fui desligado da empresa, aí passei por um processo assim meio delicado, que eu fiquei 6 meses sem receber, porque a minha carteira estava vinculada ao Estado, né? Entendi. Aí o Estado pagava uma parte do salário e a empresa pagava outra. Aí o que aconteceu? Nesse desligamento da empresa, teve que esperar um processo do governo para poder me demitir. Aí foi aonde eu entrei ainda no afundo, né? Caramba. Não, e aí pior, né? Eu falo assim porque eu também sou pai de família, sou casado. Você tem filhos? Tem filhos, né? A gente que é homem, a gente tem assim, pelo menos eu sou assim, você fica preocupado, porque você, né? Eu tenho que colocar as coisas dentro de casa. Apesar de que os dias atuais são diferentes, né? Porque hoje a mulher trabalha também, sim, a mulher tem a sua parcela de responsabilidade, mas a gente que é homem, a gente pega ali a responsabilidade pra gente. Aí eu fico imaginando você, né? Perdeu a mãe, numa situação difícil de saúde, e de repente perde o emprego, o seu ganha-pão. Eu coloco a comida dentro de casa, eu ajudo a colocar, e de repente perde tudo isso. É um baque realmente, né? Só foram pancadas, e no meio disso daí ainda teve o falecimento do meu pai, né, que foi antes ainda de eu ser demitido, né? Ele veio a falecer de câncer, e logo em seguida eu perdi um grande amigo e irmão no acidente de moto. Caramba. Então eu vim numa sequência assim, de perdas muito grandes e parecia que o mundo estava desabando, né? Aí foi juntando tudo isso até chegar essa parte do emprego, ficar desempregado, e justamente ter esse sentimento que você falou, né? De invalidez, né? Você não sentir útil para sua família. Então, assim, eu olhava para mim no espelho, via que eu precisava de uma mudança, mas eu não tinha força para admitir o que eu estava sentindo naquele momento. Porque naquele momento eu precisava de ajuda. Sim. Psicológica, física, espiritual. E engraçado, né? Que todo mundo me via naquele período como um cara alegre, como um cara, assim, nos encontros da igreja, né? Sempre aquele cara disposição, animado. Né? Exatamente. Disponível. E quando eu vi aquela palavra assim, poxa, queria ser igual o Dago, cara, assim, eu quero fazer encontro para ser igual o Dago, mas mal sabia o que eu estava sentindo por dentro. Eu não conseguia jogar para fora aquele sentimento, né, que estava dentro de mim, porque assim, eu vivia aquela fantasia, mas quando eu estava no meu mundo de verdade mesmo, quando eu estava comigo mesmo, batia muito forte a depressão, a ansiedade, um distúrbio que assim, nem eu mesmo não conseguia me controlar, até onde eu chegar a tomar vários medicamentos, né, para poder controlar essas sensações que eu estava sentindo. E aí, como é que surgiu a atividade física? Como é que surgiu a corrida? Qual foi o pontapé inicial que você percebeu ali? Opa, peraí, eu tenho que mudar, eu tenho que virar a chave, eu tenho que dar um jeito na minha vida, senão eu só vou me afundar. Foi isso que aconteceu com você? Foi exatamente isso. Foi da forma mais dolorida. A primeira foram 3 etapas para chegar num prazo assim, de 3 a 5 meses. Começou em setembro de 2020, né, quando eu fui ao médico, os medicamentos já não estavam fazendo tanto efeito em mim. Então eu troquei de medicamento umas 4 a 5 vezes. Aí eu fui ao médico, aí ele simplesmente falou assim comigo: nenhum medicamento vai te ajudar se você não mudar de vida. Primeiramente, se você não mudar de vida, você vai morrer. Você tem que mudar, você vai morrer. Foi bem
bem sucinto, direto. Aí, uma conversa ou outra, ele me enrolou acho que uns 40 minutos na sala, ele chegou a fazer uma coleta de exame sem eu perceber. Ele falou assim, tem mais? Quando eu estava saindo. Se você tem desejo de ser pai, nessa real situação que você se encontra, você não vai conseguir ser pai. Ou você muda de vida, ou você morre. Aí eu, pum. Foi um tapa na cara, né, bicho? Exatamente, porque tinha um ano que minha esposa tinha parado de tomar medicamento, eu fiquei assim, como que eu vou dar uma notícia dessa? Minha mulher me cobrando o tempo todo, aí a ficha começou a cair. Aí eu comecei a querer mudar ali, só que eu não tinha força, eu não tinha coragem e não tive humildade de pedir ajuda a ninguém. Falei, não, vou tentar vencer mais essa. Isso aí vai passar. Aí é balela. Aí chegou em dezembro de 2021, a gente estava numa casa de passagem de ano, aí naquela diversão, todo mundo rindo, tal, conversando, de repente eu senti um desconforto no peito, muito forte. Isso, peguei, saí de fininho, fui, deitei, isso era 12:00 para 1h. Fiquei até as 4h. O pessoal me procurando, eu lá deitado, no calor, enrolado debaixo de uma coberta. E o peito pesado, eu não consegui nem me mexer direito. Caramba. Eu só pedindo a Deus para me poder dar força, para poder não acontecer nada comigo. Ali eu senti o medo de morrer. Né? Exatamente. Isso aí foi em dezembro de 2020 para 2021. E no dia 12 de janeiro foi onde tudo começou. Caramba. 2021. Foi onde eu peguei e falei, cara, eu vou mudar de vida. Eu preciso mudar de vida. Eu não posso viver mais nisso. Eu olhei no espelho para mim e vi que eu não era aquela pessoa que estava ali. Só que também não pedi ajuda. Eu falei, eu vou tentar vencer essa batalha sozinho. E fui. Saí para ir pro calçadão com a bicicleta, pedalar. Quando meu cardaço desamarrou, fui amarrar. Eu caí assim, sozinho na praça ciclista. Não tinha ninguém. Naquela hora, ninguém. Caramba. Fui amarrar o cardaço ali. Eu senti um aperto no peito onde me deu um princípio de infarto. Tava sozinho. Não tive força para nada. Não conseguia falar. Não conseguia pegar nada. Quando eu pedi a Deus para me dar uma força, para me mudar, para me deixar eu viver de novo, eu peguei o telefone e vi uma mensagem de um amigo meu que estava fazendo um desafio para 10 dias para perder peso. Aí eu ia ligar para minha esposa sabendo que ia tomar um esporro, né? Já estava com a mente totalmente preparada para tomar esse esfregão da mulher. Mas aí apareceu ali a mensagem desse amigo meu, que estava criando um desafio para 10 dias na academia de CrossFit para poder a gente perder peso, mudar a qualidade de vida. Eu falei, não, é isso que eu quero para mim. Aí eu saí dali, fui para casa, aí marquei com ele 7h da noite, saí lá da minha casa, lá entre Araçás e Guarulhos, até Itapuã a pé, pensando em tudo que estava acontecendo comigo para fazer a inscrição. E aí você tomou a atitude, então, de abraçar essa proposta, esse projeto aí para poder emagrecer, para poder mudar de vida, Dago? Sim, exatamente. Aí eu tomei isso para mim, né? Vim pensando, né, nesses 8 quilômetros andando, vim pensando em tudo que aconteceu na minha vida que eu precisava mudar. E veio aquela mensagem de setembro na minha cabeça também. Se você não mudar de mim, você vai morrer. Sim. Então eu passei por esses 2 estágios. Quando cheguei no terceiro, eu falei, não, eu não posso dar essa chance para o azar. Mudei, fui lá, entrei, me inscrevi. Foi difícil demais. Cheguei lá, fui fazer a avaliação, estava em torno de 62% a 68% de gordura corporal. Caramba. Então, assim, além do peso que estava acima, tinha esse fator da gordura visceral, que é uma das principais causadoras assim, de infarto, entre outras doenças. E o histórico já altíssimo. Só que eu falei, chegou o meu momento. Eu escondi de todo mundo que eu estava fazendo. Escondi da minha esposa, escondi dos meus amigos, escondi de todo mundo que convivia comigo. Por quê? Porque na minha mente, como ela estava tão fragilizada, qualquer pessoa que chegasse para mim, jogasse uma palavra negativa, eu quero ver até onde isso vai, quero ver se você vai conseguir. Sim. Eu poderia me perder, mas só que eu fui determinado, eu falei, não, eu quero vencer, eu preciso vencer. Vencer essa barreira dos 10 dias. O presente... E como é que foram esses 10 dias? Foram... O que era? Atividade física? Dieta? Como é que era isso? Então, você mudava a sua alimentação, cortava o excesso de carboidratos, colocava ali prática para queimar a gordura, né? Isso foi dentro da academia de CrossFit, é um treinamento de alta intensidade. Então, assim, você treinava 10 dias, mantendo a disciplina na refeição e no treinamento.
para poder, assim, criar novos hábitos. Não que aquilo ali vai transformar a sua vida. Você vai criar um novo ciclo para você começar a buscar outros. Entendi. E foi o que aconteceu comigo. Eu me entreguei de corpo e alma nesses 10 dias, que eu falava, é a chance que eu tenho para poder virar a chavinha. Então eu fazia 3 treinamentos. Eu fazia o treinamento de cross e fazia uma caminhada paralela e comecei a fazer pedalar, né? Eu ia pedalando, então se tornou uma atividade também constante. Sim. Nesse vai e volta, fazia 15 km de bike para ir para voltar, treinava e fazia uma caminhada para colocar um cardio ali. Só que como eu estava com muito sobrepeso, eu tinha que adaptar muitos treinamentos para não sobrecarregar o joelho. Entendi. Joelho esse que eu tenho 3 lesões. Eu tenho ligamento, menisco e uma ruptura na patela. Caramba! Do futebol. Então, assim, tudo parecia ser difícil para mim. Tudo parecia impossível, né? Também. É uma palavra que até lá na frente eu vou falar sobre ela, que hoje para mim não existe no meu dicionário essa palavra impossível. E coloquei, né, como um foco para mim, uma direção. E quando se passaram esses 10 dias, eu pude apresentar a minha esposa o que eu estava fazendo. Foi levar, você pode fazer um treino comigo? Eu fui convidado para poder fazer um treino. E como nossos horários eram diferentes, minha esposa saía de casa às 5 horas da manhã para dar aula, e eu saía às 8 para treinar e voltava na hora que eu já voltava a tempo de fazer o almoço para ela ainda. Sim. Então, assim, como eu já estava desempregado, eu tinha essa flexibilidade. Ela não desconfiava do que eu estava fazendo. Então, ela só foi perceber no dia que eu apresentei ela no 10º dia, porque naquele desafio tinha uma premiação. O campeão ali, quem perdesse mais gordura e tal, eu ganhava uma premiação em dinheiro. Legal. Aí, nessa situação aí, em 10 dias, fiquei muito feliz. Eu eliminei 6 quilos, né? Baixei 8 a 10% de gordura corporal. 10 quilos? Não, 6 quilos. 6 quilos. E 10% de gordura corporal em 10 dias. Aí aquilo ele foi me animando. Falei, não, agora eu tô no caminho certo. Aí as pessoas contagiaram, né? Que eu tive que dar um pequeno testemunho da minha vida, por que eu tava ali. Né, esses 10 dias foram muito intensos, sofridos, mas valeu a pena. Sem ninguém saber, né? Sem ninguém saber, só o pessoal ali da academia, mas ninguém sabia do meu propósito também, a não ser esse amigo meu, não sei se eu posso citar o nome dele aqui, claro. O Everton Santiago, né? Junto ao Valmer, que é o dono lá da academia lá. Como é que é o nome da academia? Cross Save, ali do lado do Bar dos Meninos. Cross Save, legal. A Save Family, nossa academia ali de coração ali que me abraçou. Aí, quando passamos por esse processo aí desses 10 dias aí, veio uma triste notícia. Lockdown, caramba. Fecharam todas as academias. Aí bate o desespero e aí que entra a corrida na minha vida. Porque eu pensei assim, eu tô esses 10 dias, eu tive essa evolução, eu não posso parar. A chance que eu tenho de sobreviver, mudar a minha vida é através do esporte. Eu não tenho outro alternativa, né? E aí esses 10 dias eles me ensinaram muito isso. Eu passei por muita coisa. Aí o que eu fiz? Eu me tranquei e falei, eu preciso sair daqui e ir para um outro ambiente. Eu saí daqui e fiquei 1 mês em Ipatinga. A cidade natal da minha afinada mãe. Aí fui pra lá, como tem muito morro, comecei a correr nos morros, igual um maluco. O pessoal, esse cara é doido, rapaz. Só tava com 128 a 130 quilos ainda, correndo nas ladeiras lá. A pessoa, esse cara é maluco, todo mundo só... E eu ali focado, determinado. Isso já pandemia. Pandemia ainda. Tudo fechado, tudo fechado. Ih, rapaz. Não tinha academia aberta, eu pensei, a única forma que eu tenho é usar o meu corpo para fazer atividade. O que tem para fazer? Fui pesquisando na internet. Tem corrida, tem caminhada, tem pedal. Fala, no CrossFit, ele tem muita corrida. Isso. E eu criei, assim, uma visão de quando eu treinei, no 3º dia que eu treinei com um grupo muito forte lá, que a vantagem do CrossFit são os treinos coletivos, né? Você faz trio, quarteto, às vezes até quinteto, e vai impulsionando, motivando um ou outro. E quando eu vi, eu treinei num trio com 5, que tinham 5 corredores fortes. Caramba. Eu falei, um dia eu quero correr igual esses caras. Massa. Eu quero correr igual esses caras. Eu busquei aquilo pra mim. Eu criei uma linha de referência pra mim. E eu me isolei, fui pra Ipatinga e tal.
fiquei lá um tempo lá com meus familiares e nesse tempo eu fui treinando a minha mente, fui treinando, buscando e fui pegando o gosto. E você já começou correndo mesmo? Correndo. Fui pra lá, a única coisa que eu não tinha o que fazer. Eu peguei um treino de mobilidade que a gente sabia fazer, alongamento, e os 3 principais treinamentos que você pode fazer com o corpo, que é o burpee, o agachamento e o abdominal bicicleta, e eu adicionei, e a corda, né? E adicionei a corrida, porque eu não podia fazer muita coisa de impacto devido ao desgaste do joelho. E eu tava com muito peso ainda, eu não poder, a minha intenção não era me machucar, e todo mundo fala, você vai se machucar, Sim. você vai se machucar. E eu tava ali, focado, determinado, e fui. Cheguei pra cá com menos 4,5 kg, mantendo a alimentação, então dentro de um mês e pedacinho eu perdi 10 quilos. 10 quilos. Já cheguei pra cá com outra disposição, cheguei com outra visão. Legal. A minha esposa olhou pra mim, que mudança. Eu falei, agora é o começo. Aí foi onde eu comecei a me entregar pra corrida, comecei a me desafiar, Eu lembro que quando eu vim pra cá, fazer meus primeiros 5 quilômetros de corrida, que era... saindo aqui da reta dos pescadores até o Libanês, um bate-volta das 5h30, eu fiz 1h10. Falei, pô, que massa, tal. Hoje 5 km eu faço em 20 minutos, 15 minutos, entendeu? Então, assim, hoje já tive uma grande evolução através dessa evolução, né, que eu tive aí, em cima desse desconforto, né? Mas você começou a fazer essa atividade física. Acho que é legal a gente falar um pouco sobre isso, né? Porque muita gente fala em atividade física, fala em academia, vou fazer um treino funcional, vou começar a correr, a pedalar, pensa na aparência, né? Eu vou emagrecer, vou ficar com um corpo legal, tal, enfim. Você estava pensando na beleza ou você estava pensando na saúde? Porque tem muita gente que pensa na beleza, né? Você estava lá com 140 e poucos quilos, né? Sua esposa ali, te alertando, te cobrando. Você estava pensando no que naquele momento ali? Na sua beleza? A beleza é uma consequência. Faz parte não tem como não fazer parte, né? Mas ela nunca foi o meu principal objetivo. A questão foi saúde. A minha maior conquista foi poder subir a escada de casa sem me cansar, depois desse período. Como eu falei no início, eu subia as escadas, ficava deitado no sofá durante 40, 50 minutos, porque eu não tinha força, subindo um degrau de escada. Como eu falei, quase 68% de gordura corporal, totalmente debilitado. Então eu pensei na saúde. De poder, assim, quando vinha aquela mensagem na minha cabeça, ficava martelando o tempo todo. Se você não mudar de vida, você vai morrer. Se você não mudar de vida, você não vai poder ser pai de novo. Dessa forma que você tá. Sim. Então eu pensei na saúde. Porque eu tomava muitos remédios. Até há pouco tempo atrás eu tinha um pote dos remédios que eu tomava, só que eu resolvi descartar porque não me lembra coisas boas aquele remédio. Então, como você tocou no assunto, após esses 15 dias que eu já estava praticando atividade física, aí eu fui para Minas. Quando eu retornei à academia Abril, continuo treinando na academia, mesmo correndo, os remédios estavam me fazendo mal. Eu parei de tomar remédio por conta própria. Porque os medicamentos que eu tomava, eles já estavam me fazendo mal. E eu tomava, ficava meio lesado, ficava meio assim... me dava um desconforto. Só que eu falei, eu vou parar de tomar remédio para vir. E realmente, quando eu parei de tomar remédio, a minha energia voltou. Aumentou. Eu tive mais disposição, não tive mais aquele falso cansaço, aquela leseira, porque o remédio em si já estava me ocasionando isso. E quando eu parei de tomar, a minha vida foi outra. Porque o esporte em si, a atividade física, ela limpou todo o meu organismo, né? Que estava ali com aqueles sintomas de a glicose alta, triglicerídeo, entre outras coisas, voltaram tudo ao normal. E a minha principal base mesmo foi a questão de saúde. A beleza foi uma consequência disso tudo. Caramba, que massa, hein? Que massa. E aí, a partir daí, você começou a se autodesafiar, né? Autodesafiar. Aí, como é que você começou? Aí hoje você é um maratonista. Sim. Hoje você está focado nisso. Quais foram os primeiros desafios que você foi assim alcançando e conseguiu chegar aonde? Então, em cima
desse prazer, né, da corrida, da intensidade que se tem nesse treinamento que eu faço aí de cross, eu percebi o meu nível de resistência, né? Falei, poxa, então a resistência é boa. Então eu comecei a correr 5, treinando, 10, aí fui me desafiando nas distâncias. Só que eu procurava manter o meu corpo ativo o máximo de horas possíveis, para me ver aonde eu poderia chegar. Aí o que aconteceu? Dentro de um ciclo que é onde eu já estava no 6º mês de evolução, de mudança na minha vida, o que aconteceu? Meu aniversário, a gente resolveu fazer um desafio, sair da praia do Leme, no Rio de Janeiro, até a praia da Barra da Tijuca correndo. Dava em torno de 26 a 27 quilômetros. Eu nunca tinha feito isso na minha vida. Eu falei, eu vou fazer porque eu tenho... No meu cronograma, eu tinha 2 horas e 30 de atividade sem parar. Sim. E era o tempo que daria para fazer isso. Aí eu fui com um amigo, esse Everton, né, que me abraçou no cross. Aí foi onde eu criei esse primeiro desafio. A gente fez uma arrecadação de mantimentos, criamos esse desafio, uma campanha versus desafio, para arrecadar alimento para doar para a instituição de caridade em prol do meu aniversário. E em troca, eu iria fazer esse desafio. Aí eu procurei, assim, chamar as pessoas. Cria um desafio e vamos ajudar a família. Cria desafios, vamos ajudar entidades. E foi o primeiro. Aí onde praticamente abriu o ciclo para a corrida de rua. Onde a gente saiu lá, fizemos em 3 horas, que tem muita elevação, a gente passou pelo Vidigal. Pegamos a orla do Rio de Janeiro praticamente todinha até chegar à Barra da Tijuca. Conseguimos cumprir em 3 horas e 8 minutos. Foi ali que eu falei, agora sim estou preparado para os desafios da corrida. Caraca, hein? E foi ali que eu busquei essa identidade, assim, como para se tornar um maratonista. Que legal. E hoje, qual foi o maior percurso que você já correu? 68 quilômetros. 68 quilômetros? Sim. Foi da onde a onde? Então, foi logo após eu sair da minha primeira maratona, que foi em São Paulo, em dia 10 de abril de 2022. Eu criei um desafio da Páscoa, né, pra gente arrecadar chocolates, e criamos um desafio, fazer de Anchieta a Vila Velha. Aí vim saindo de Anchieta a Vila Velha fazendo esse percurso aí, com 10 horas de percurso. 10 horas de percurso? Você saiu que horas e chegou? Eu saí de lá, era em torno de 4 horas da manhã e cheguei... Não chegou 10 horas, não, foi 9 horas e pouquinho. Cheguei 1 e pouco, quase 2 horas da tarde aqui na Praça do Ciclista. Sem parar? A gente vai e se volta, foi alternando, né? Como tinha muita oscilação, a gente tinha que fazer reposições, né? De carboidrato, sais minerais. Então, a cada 10 quilômetros, eu parava em um ponto, né? Que tinha uma pessoa que estava de carro me ajudando para fazer hidratação, porque a corrida ela desidrata muito, né? E você precisa ter as reposições necessárias. A alimentação é muito importante também. E a gente ia fazendo essas paradas de 10 em 10, depois ficando para 5 em 5, até chegar em 3 em 3, porque depois que você passa dos 40, a sua dependendo do nível, ainda mais eu estava num processo inicial ainda, né? Ela vai caindo ao longo do tempo. Então, eu fui mantendo para não quebrar e também não me machucar, né? Que é o fator mais importante, né? Entendi. Aí eu achei muito interessante, porque você começou a aliar a sua corrida à solidariedade, né? Hoje você faz grandes campanhas, né, de Natal, Dia das Crianças, Dia das Mães, enfim, Dia dos Pais. Você faz grandes campanhas por meio do esporte, né? Como é que surgiu essa ideia? Foi no seu aniversário no Rio de Janeiro que você fez esse desafio que você acabou de contar aqui, ou você já fazia isso antes? Então, o lado solidário, né, eu já carrego ele comigo desde 2013, depois daquela chuva que devastou. Lembro. Velha, né? Eu fui ajudar a Cruz Vermelha ali em Vitória, depois ajudei o pessoal no Tartarugão. Aí teve uma reflexão muito forte, porque minha mãe ela trabalhou muito tempo na pastoral da criança. Então, assim, tanto minha mãe quanto minha família, a gente foi muito, muito ajudado pela comunidade. A gente passou por um momento muito difícil quando meu pai largou minha mãe, e a pastoral ela abraçou muitos com minha mãe. E quando chegou num período que a gente não tinha praticamente nada, veio uma pessoa lá que doou pra gente durante o Natal, fez uma doação pra gente, coisas que a gente nunca tinha comido no Natal, tinha beneficiado, né? O que, por exemplo?
peru, biscoito, essas coisas assim natalinas. A gente nunca teve esse privilégio. A gente era uma família muito humilde, né? Então isso pra gente era algo impossível naquele momento, improvável. Entendi. Só que quando chegou um rapaz fazer essa doação pra gente, eu lembro como se fosse hoje, eu tinha 10 anos de idade, minha mãe falou assim comigo: o dia que você tiver condições, você vai poder fazer isso pra outra pessoa. Aí foi onde aconteceu, em 2013, né? Fui fazendo isso, só que despertou uma coisa maior ainda. Em 2014, eu e minha mãe criamos uma campanha de Natal para poder ajudar 15 famílias que estavam necessitadas. Fizemos uma doação, mobilizamos o pessoal da nossa comunidade de São Pedro, da Paróquia São Francisco, e montamos, em menos de 10 dias, 15 cestas para poder entregar para os famílias no Natal. Foram cestas de Natal, assim, bacana, com massa. Tudo aquilo que a gente recebeu naquele tempo quando eu tinha 10 anos de idade. Sim. E a partir dali começamos a criar as campanhas, né? Aí em 2015 minha mãe veio a falecer, e antes dela falecer, né, ela faleceu no Natal de 2015, durante o Natal mesmo, ela falou comigo antes de morrer: você vai continuar fazendo o que você está fazendo. Eles vão tentar te parar, eles vão tentar te inibir, mas você não vai deixar de fazer. Foi uma promessa que a gente fez. Ok, continuamos. E aquilo foi dentro de mim. Nossa. Aí, como eu já tinha isso, que eu herdei da minha mãe, e lembro muito da forma que a gente foi ajudado, vocês também participam bastante da campanha com a gente, já tem 10 anos, eu falei: por que não ligar o lado social ao esporte? Sim. Porque é uma forma que eu tenho de pedir e também entregar algo para alguém. Porque hoje é muito difícil as pessoas entregarem algo sem receber nada em troca. Então, como eu criei esse desafio, eu falei: vai me manter mais ativo, eu vou conseguir alcançar mais pessoas, eu vou conseguir, com o coletivo, ajudar pessoas, e também, automaticamente, eu posso estar despertando na pessoa o interesse dela mudar de vida. Para ela saber um pouco da minha história e tirar que o impossível faz parte da vida dela, né? Exatamente. Aí eu comecei a anexar isso daí. Aí no meu aniversário, foi o primeiro, né, de 2021, foi o primeiro... Que foi lá no Rio. Isso, foi o primeiro desafio que eu fiz, campanha e desafio com atividade. E lá você arrecadou quanto, você lembra? Nós arrecadamos 35 cestas, né? Que 35 cestas. 35, ficaram faltando 2 cestas para poder bater a meta do meu aniversário. 120 caixas de leite, 100 pacotes de biscoitos, 100 pacotes de fraldas e roupas e calçados em gerais aí que a gente arrecadou pra... Aí você trouxe tudo pra cá? Não, mas nós arrecadamos aqui, eu só fiz o desafio lá. Tá, vocês arrecadaram aqui e fez o desafio lá. Okay, aí a gente doou grande parte da Hipracast da Tia Loura, que é ali na Barra do... acho que é Barra do... Terra Vermelha ali, Terra naquela Vermelha. região ali, conheço. E mandamos a outra metade lá pra Cariacica, Mata da Praia, Buraco do Sapo, lá que tem um projeto lá, Abraça Seu Bairro, que a gente ajuda também bastante lá, e a gente dividiu essas 2 doações pra lá e pro projeto da Tia Loura. Aí daí pra lá a gente foi começando a criar os desafios. Aí em cima de desafios, foi criado o desafio da São Silvestre, né, que eu participei em dezembro de 2021, foi uma pura emoção, legal, né? Ficar aqueles 15 km de São Paulo. Conseguiu fazer tudo? Consegui fazer tudo. Fez tudo? Fiz 1 hora e 22 minutos. Caramba, hein? E assim, foi um tempo muito bom, mas ali eu não quebrei, fui dentro da minha limitação, porque São Paulo é muito falso plano, né? É muita oscilação, sobe, desce. Como eu não conhecia, correndo em plano, você sente um pouco, mas eu consegui cumprir dentro do planejado. Aí logo em seguida, que é a grande surpresa de tudo, completou 1 ano da minha transformação, dia 12 de janeiro para dia 12 de janeiro de 2021 a 12 de janeiro de 2022. Tava indo para Curitiba, fazer minha primeira corrida oficial assim para competir, 5 km lá em Curitiba. Fui fazer um desafio de 30 km, pegando também muita ladeira lá, e no outro dia fiz uma corrida de 5. Quando eu estava prestes a ir para o aeroporto, estava sendo o trabalho, qual a notícia que eu recebo? Qual? Minha esposa me liga. Você lembra daquilo que eu falei no início lá? Tá grávida? Sério mesmo, bicho? Caraca! Aquela mensagem lá de até me arrepia. Hoje eu consigo... Ele tá arrepiado aqui mesmo, mano. Eu seguro até antes, eu chorava. Não é que eu não quero chorar, mas hoje eu consigo conter um pouco mais a emoção, porque a corrida ela me proporciona isso, né? Um pouco mais de resistência, controle emocional, né? E quando eu olhei lá pra trás,
em setembro de 2020, quando eu vi aquela mensagem, se você não mudar de vida, você vai morrer e você não pode ser pai. E minha preocupação era todo o tempo com minha mulher, que minha mulher tinha criado aquele, né, pra ser mãe, né? Aí quando chega, eu saindo pra ir pra Curitiba, ela me liga. Assim, curta e grossa, não teve nem aquela caixinha, aquela emoção. Amor, você tô aqui, tá, olha só, tô grávida. Caraca, pera assim, como assim? Tal, e, cara, a ficha... Aí eu voltei lá no tempo, falei, cara, 1 ano que eu mudei de vida, eu recebo... Esse presente, né, Esse presente, cara. E assim, foi tudo. Eu quase perdi o voo, voltei. Eu falei, não, vou pra casa, eu preciso ver você. Não, mas eu também voltei pra casa, abracei, beijei, pra depois voltar. Quase perdi o voo, mas foi um troféu. A mudança, quando você fala assim, foi questão de beleza ou saúde? A resposta que te dou é essa agora, é saúde. Entendi. Em primeiro lugar, porque se eu não tivesse mudado de vida, eu não poderia ser pai, não poderia ter dado prazer. Nem tá vivo, né? Nem tá vivo e nem ter dado o prazer da minha mulher ser chamada de mãe. Verdade. Então, assim, foi um presentão, assim, que aconteceu nesse momento, assim, me emociona e bate muito forte, porque, assim, quando as pessoas desacreditam disso que você tá fazendo, eu começo a acreditar mais naquilo que eu posso ser. Então, eu comecei a pensar assim, como o esporte muda a vida e salva a vida. Ele nos proporciona não só saúde e bem-estar, outras coisas mais também. A beleza é uma consequência disso tudo. Sim. Não tem como fugir disso, né? A aparência e tal. Então, assim, quando eu saí dele para essa primeira corrida aí, né? Aí eu fui pra... Era pra Curitiba você tava indo? Foi pra Curitiba. Pra Curitiba, né? Curitiba lá. Aí eu consegui lá fazer aqueles 5 km há 8 meses atrás que eu fiz 1h10, eu consigo fazer em 23 minutos. Caramba, bicho! 5 km que você fazia em 1 hora aí? 10, 20 minutos? 23 minutos eu fiz lá. Você é doido. Com ladeira. Pelo amor de Deus, você é o nosso Bolt Capixaba, né? Nada. É o Bolt Capixaba, pelo amor de Deus, que massa. Tem uns amigos aí que estão na Elite, que eles fazem 14, 15, né? Eu tô pouca... Hoje o meu melhor tempo é 19 minutos. Né? 5 km? 5 km. 19 minutos. 19 minutos. Mas ainda... Eu acredito que dá pra melhorar um pouquinho, mas exige um pouco mais de preparação, mas isso pra mim tá bom pelo fato do desgaste do joelho. Sim. E eu saindo de Curitiba, eu recebi um convite pra correr minha primeira maratona, que foi a Maratona de São Paulo. Em menos de 8 meses em evidência em corrida, eu já pude participar da minha primeira maratona, que foi de São Paulo. E como é que foi essa experiência? Foi assim, surreal. Rolou desafio também? Não, essa não foi não. Foi um convite que eu recebi, né, de um maratonista, que ele viu a minha história pelo Instagram. Falou, cara, você tem perfil de maratonista, por que você não encara essa maratona aqui? Te dou uma força e tal. Nossa. Aí eu, será, cara? Quem é esse maratonista? Ele é lá de São Paulo, Enilson. Ele conheceu a minha história lá, a gente tava pegando kit, né, na São Silvestre. Aí ele pegou meu contato, a gente foi trocando ideia. Assim, o bom da corrida é isso, você vai criando amizade por onde você passa. Aí ele foi e pegou meu contato, a gente foi conversando, eu até Maratona de São Paulo. Eu falei, será, irmão? Quantos km? 42.200. 42.200. Aí eu falei, irmão, Não, rapaz, dá, pô, você pega o tempo. Aí foi onde ele me mostrou de novo. Pega o tempo que você pratica atividade em longo prazo, vamos supor, você fica praticando seu corpo em tanto tempo em movimento. Você coloca ali uma margem para você trabalhar ela, né, com ritmo cadenciado, não sobe muito, mantém aquele ritmo. Aí antes eu não corria com marcador de GPS para acompanhar meu tempo, eu marcava tudo na mente e às vezes no relógio. Só que eu comecei a marcar para ver o meu desempenho, é onde eu comecei a estudar mais sobre corrida. Okay. Aí eu cheguei lá, me preparei bem, aí 3 semanas antes da prova eu sofri peguei aquela H1N1, fiquei quase um mês parado. Derruba, hein? Fiquei ruim, aí eu falei, caraca, será que eu vou aguentar? Fui pra prova assim, um pouquinho debilitado, sem conseguir treinar aquilo que foi previsto. Só que cheguei lá, né, a energia da corrida é surreal, sob desconfiança de muitas pessoas, né? Você vai quebrar, você vai machucar o joelho, só via falando isso, beleza.
Aí eu peguei o que era mais importante pra mim, que foi minha esposa, e falei, ó, tô indo lá, vai com Deus, eu e a Belinha estamos aqui na torcida por você. Legal. E ela sempre, depois que eu recebi a notícia que minha esposa estava grávida, ela sempre foi um combustível a mais, porque eu falei, é o momento que eu não posso desistir, é o meu momento de ascensão, eu tenho que procurar ser aquilo que eu sou de verdade. Eu não posso ser uma mentira, eu não posso apagar toda a história que eu escrevi até aqui. Porque muitas pessoas, né, me acompanham no Instagram e falam, pô, você é minha referência. Eu não me vejo como referência para ninguém, porque às vezes eu posso errar e atrapalhar o processo de uma pessoa. Mas só que a gente tem que assumir isso, porque quando a gente se torna público, tudo que a gente faz, as pessoas querem nos acompanhar, querem nos seguir com aquilo que a gente está fazendo para a melhoria da vida, a gente tem uma certa responsabilidade. Então eu assumi essa responsabilidade, mesmo com muita desconfiança em mim em relação a isso. Eu falei, não, eu preciso assumir essa responsabilidade comigo, principalmente com Deus, aquilo que eu pedi a Ele está me cedendo o tempo todo. Então eu não posso, em nenhum momento, me deixar levar por qualquer desavença. Aí foi onde essa maratona me trouxe um pouco mais de resistência, controle, firmeza. Porque assim, todo corredor que corre a maratona sabe a dificuldade que é. São os estágios, 5, 10, 15, 21, 35, aí você chega no 40, 42, acabou. Não, tem mais 200 metros. Você pode reparar que nos 200 metros finais, a perna pesa. É mais difícil ainda, né? São mais difíceis, você fica naquela ansiedade de chegar ali na... E nunca chega. Nunca chega. Né? E foi ali, depois eu fui pra Argentina, corri a maratona Foi pra Argentina? Foi. Essa aí eu não sabia, não. Fui. Mesmo? Correu quanto lá? 42 também. 42, foi quando? Ano passado? Foi ano passado, só dobradinha. Mesmo? 4 meses depois eu fui pra Argentina correr lá na Maratona de Buenos Aires. Caramba, bicho. Aí de São Paulo eu fechei a primeira maratona, porque eu senti um desconforto em 5 horas e 22. Aí depois fiz uma maratona virtual, essas maratonas que são seletivas na internet, por causa de pandemia, e não tinha como ter grupo, eu fui fazendo virtual. Aí eu fiz Como que faz uma maratona virtual? Você cadastra o GPS, né? Você baixa um aplicativo de GPS, se inscreve, aí eles, pelo grupo que você baixa do aplicativo, eles conseguem te acompanhar, rastrear. Você faz o tempo, exatamente. Aí você faz aqui a sua atividade aqui. Se eu faço aqui, qualquer lugar que você tiver, você faz e ele já acompanha. Que você entra no grupo, cadastra um link lá, aí você manda esse link pra eles vê E aí a largada é igual pra todo mundo? É igual pra todo mundo. Caramba. Aí vamos supor, vai largar 7 horas em tal lugar. Aí você vai largar aqui, vai ter outro que vai largar na China, Japão. Aí cada um tem o seu... Vai fazendo acompanhamento pelo rastreamento do GPS. Aí foi interessante, foi bacana. Diferente, né? Muito diferente. Diferente. É um treino, né, que se torna uma competição virtual. Né, eu consegui fazer ela eu fiz a de São Paulo em 5 horas e 22, depois eu fiz essa em 4 horas e 22, baixei 1 hora do tempo em menos de 2 meses, depois eu fiz uma em Curitiba de novo de 4 horas e 8. Aí a de Buenos Aires eu fechei em 3 horas e 57. Aqui você fez em 5 horas e quanto? Foi São Paulo. 5 e? 22. 5 e 22. Quantos km mesmo? 42. 42. Caraca, bicho, mas é muito tempo correndo. Sim. É muito, tem que ter um preparo. Sim. A gente vai dar um totozinho na praia a gente conta um poste, pula outro, já fica morto, bicho. Caraca, e essa sua evolução durou quanto tempo? Um ano? Um ano de corrida eu tava passando por todo esse processo. Exatamente hoje, que é dia 15, né? Isso. Dia 15 eu tô fazendo hoje 1 ano e 7 meses de corrida. Caraca, bicho, que loucura. Se torna aí 1 ano e 5 meses, né? 19 meses, né? Então eu tô aí, esse período aí, graças a Deus já tem essa maratona da Argentina aí foi a terceira, né? Sim. Tô indo pra minha 4ª agora, que vai ser em Berlim, na Alemanha. Agora em setembro também. Tá se preparando para isso? Preparando para isso e graças a Deus a gente tá aí firme e forte nos propósitos aí. Aconteceram algumas situações durante a preparação, né? Que foi... Não sei se eu cheguei a comentar contigo sobre o assalto, né? Tava indo trabalhar em março, aí sofri um assalto, aí roubaram meu tênis, meu celular. Caramba! Aí eu fiquei assim, meio contrariado, o que eu vou fazer, né? Porque já tava difícil, né?
Já estava difícil, complicou mais ainda, porque eu perdi o contato com as pessoas que estavam me ajudando, com um apoio e patrocínio para poder ir para a Alemanha. E acabei perdendo o contato com eles, ficaram mais difíceis. Aí agora eu consegui um telefone para poder recuperar os contatos. E graças a Deus aí agora falta pouco pra gente poder chegar lá na minha 4ª maratona, que é a Maratona de Berlim lá. E tentar me entregar o meu melhor lá para eles. Aqui, você estava falando de corrida, maratona. Tem diferença de corrida para maratona? Ou é a mesma coisa? Não, corrida em si é a prática de correr, né? No dia a dia. Dia a dia, correr. 5, 10, 2, 3. Corrida da Penha, corrida garoto, é maratona? Não. A maratona são 42 km, o percurso, né? Ok, o percurso. Ela fala sobre o percurso, então, a distância, né? Então tipo assim, a partir de 40 km é maratona. 42. 42. Isso, 42. Que aí ela vem a corrida de 5 km, corrida de 7, corrida de 10, corrida de 15. Ok. Aí vem a meia maratona, 21,095, que é a metade de uma maratona oficial, que são os 42,195. Entendi. Acima de 42,195 se torna ultramaratona. Ainda tem a ultramaratona. Tem a ultra, que vai de 54, 50, 54, 60. Eu fiz uma ultra, mas foi pessoal, ela não é oficial, né? Que foi esse percurso de 68 km. Entendi. Entendeu? Que é considerado a ultramaratona. Ultramaratona. Tudo que é acima de 42,200 é considerado ultramaratona. O top do top é a ultra. É a ultra. Depois disso não existe... Só tem ultra. Só tem ultra. Tudo ultra, que passa... o céu é o limite. O céu é o limite. Até onde você consegue aí. Tem corredores aí que fazem 100 km. Caramba. Mas existe maratona assim de 100? Assim? Não, existe corridas aí, desafios aí longos aí em desertos, principalmente lá em a ultramaratona, eu acho que tem em Florianópolis, que é das falésias na praia, são de 70 a 100 quilômetros. Caramba, hein, bicho. Aí tem gente que passa aí 2 dias correndo. Entendi. É uma coisa assim, uma coisa de louco. Tem corridas que duram até 330 km. Caramba! Que aí o pessoal vai passando por um processo, vai correndo aí 2, 3, 4 dias, né? Tem toda uma preparação, tem toda uma estrutura. Ainda não é o meu principal objetivo, né? Porque exige um nível de preparação muito intenso, forte, né? Você tem que ter uma equipe médica, uma equipe de fisioterapia, nutrição, tudo para poder, né, simplesmente pegar, igual as pessoas acham, né? Vou botar um tênis no pé e você correndo. Não é assim não, né? Não, você exige uma preparação, porque você primeiramente tem que saber como o seu corpo vai suportar esse cardio, né? Porque a corrida ela é cardio intensa, é um esporte de alto rendimento, alta intensidade. Então você precisa passar por uma avaliação para ver se você está apto ou não. Eu, por exemplo, estudei muita coisa sobre o meu corpo na corrida, né? Tava acima do peso, sei que tem a lesão no joelho, tinha o problema do coração também. Então isso foi um fator preocupante, mas eu me arrisquei tendo cautela, porque através da atividade que eu estava fazendo no cross, eu ganhei essa confiança para fazer isso. Aí eu fui passando por um processo de evolução até chegar no cardiologista, que o mesmo falou comigo. Eu achei que ele iria me proibir de fazer isso. Entendi. Quando eu levei meu histórico para ele, ele falou assim, cara, se você continuar fazendo isso, você vai fazer isso pro resto da vida. Continua. Você não é a mesma pessoa que você está me apresentando quem você era. Muitas pessoas no seu lugar é procurar um procedimento mais prático. Tomar medicamento, fazer cirurgia, nada assim, nada contra. Só que isso gera uma consequência para quem busca assim, uma evolução, né? Então, assim, não é simplesmente você botar um tênis para correr sem você se preparar, sem você se alimentar bem, porque hoje as pessoas estão querendo resultados rápidos. Chegam para mim assim, pô, cara, como é que você fez? Aí, se você está preparado para a história, não é tão fácil assim, mas dá para fazer. Por isso que eu falei com você no início. A palavra impossível, ela não existe para mim hoje. Não existe. Eu tirei ela do meu dicionário, por quê? Porque tudo na vida, quando você tem um obstáculo na sua frente, você tem que começar a criar possibilidades. E essas possibilidades, elas que vão te deixar mais forte. E eu sempre procurei, depois que eu corri a maratona, treinar minha mente para lidar com o desconforto. Porque eu sei que depois, foi uma frase que ficou marcada na minha vida, porque treine sua mente para lidar com o desconforto.
e diante do difícil tudo será mais confortável. Então, assim, você tem que aprender a conviver com as dores, você tem que aprender a lidar com o seu sentimento, e a corrida, ela te proporciona tudo isso. O esporte em si, você vai sofrer, você vai chorar, você vai rir, só que você vai se superar. E quando eu olho pra mim, quem eu era, quem eu sou, quem eu tô me tornando, eu tô no começo da minha história. Tem muita gente que fala, você já chegou no seu... Não, eu ainda não descobri qual é o meu limite. Eu quero saber qual é o meu limite de verdade em cima do meu desgaste, do meu desconforto, mas com inteligência, sem me machucar, sem colocar minha saúde em risco. Sem fazer loucuras, Sem fazer loucuras. Bacana. Né? E isso, assim, é o que me mantém ativo. Graças a Deus, vem mexendo com o sentimento de pessoas, né? Recentemente eu tive um bate-papo com um pessoal aí que estava passando por um mesmo problema que a depressão, ansiedade, que hoje, né... A gente sabe aí que depois da pandemia teve um colapso, né, nessa parte de ansiedade, depressão, principalmente para essas crianças, né? Molecada de hoje, né? E é uma parte que eu quero abraçar, porque é uma parte assim que tá meio esquecida. Sim, as pessoas estão falando de outras coisas, estão esquecendo do principal, o nosso futuro, que são as crianças. Verdade. A depressão era uma coisa que afetava somente idoso. As pessoas mais velhas. Hoje ela está pegando as crianças. E as crianças, ela têm um poder de captação muito rápido, né? Porque a mente está vazia. Então, os dois sinistros, para baixo ou para cima, se você colocar coisa boa na cabeça dela, pega rápido. Como pega muito rápido também coisas ruins. Verdade. Então, esse sentimento, se você colocar ele para ela desenvolver na atividade, mudar também, que a obesidade também cresceu muito agora na parte para as crianças. A minha ideia é pegar, fazer um grupo de pessoas com interação com esportes, para poder colocar isso em escolas, colocar em comunidades, para a gente poder despertar e descobrir novos talentos com as crianças. Numa era em que a atividade física mais praticada pelas crianças e os adolescentes é aqui, né? Infelizmente. Infelizmente. Esse tempo atrás eu postei no meu Instagram um vídeo de uma corrida de pessoas de bermuda sem camisa na lama. Ou seja, as pessoas corriam um pouquinho, caíam, E aí eu recebi uma enxurrada de mensagens de pessoas dizendo, caramba, é disso que a nossa molecada precisa. Ou seja, de coisas simples do dia a dia que possam se tornar uma atividade física, uma corrida, uma maratona, mas que elas possam sair da atividade só do dedinho ali do celular, né? Porque hoje, infelizmente, está só assim. Ô, Dago, queria falar um pouquinho mais agora também sobre os trabalhos solidários que você faz, né? Você faz isso aliado ao esporte, aos seus desafios, né? E tem se tornado um negócio frequente, né? Isso é muito bacana. Eu não gosto de falar que eu ajudo, mas a minha esposa vive mandando mensagem para mim. Faz um pix lá pro Dago, que não sei o quê. E é campanha disso, é campanha daquilo. E a gente gosta de participar, a gente gosta de colaborar. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Quais são as campanhas que você tem ao longo do ano, né? Que, quem sabe, quem está nos acompanhando aí no mundo inteiro possa aí te ajudar, o povo aqui do Espírito Santo também. Então, nós temos como campanha assim fixa, né? É a campanha de Páscoa, né? Começa com a campanha de Páscoa, a gente sempre faz um período para ajudar em torno de 400 a 500 crianças. Aí depois a gente faz uma campanha da festa junina, né? Que a gente está aí com um projeto social com a instituição AMA, que é ali em Araçás, a Associação Mãos Amigas. A gente vai fazer uma festa para eles agora em junho, a festa junina para 32 crianças. Tem crianças especiais, crianças que não têm condições de ter que passam por necessidades, aí passa ali como se fosse uma casa de passagem. Vão ali para passar o dia, vão para a escola. E as pessoas que voltam da escola passam ali para poder fazer sua última refeição, estudar, procurar apoio psicológico para depois voltar para os seus lares. E tem a campanha do Dia das Crianças e a nossa principal campanha, que é a campanha de Natal. Né? Sempre a gente faz sempre nas datas mesmas, né? Então, as nossas campanhas, e ao longo do ano, a gente vai fazendo as campanhas aleatórias. Fulano tá precisando de fralda. A gente faz uma campanha de fralda, campanha de leite, arrecadação de cesta básica mensal. Só que assim, a gente colocou como prática esses 4 pontos para justamente não sobrecarregar as pessoas que ajudam demais, porque assim, a gente sabe que o cenário atual hoje está difícil, né, e
E assim, a gente, por mais que tem pessoas que ajudam bastante, as pessoas elas diminuíram um pouco o poder de ajuda por essa dificuldade, né? Então a gente reduziu para não ficar uma coisa cansativa, então deixamos essas 4 campanhas, né? Que é a campanha de Páscoa, a festa junina, Dia das Crianças e o Natal, que são nossas principais campanhas aí ao longo do tempo. E, assim, sem querer, assim, aproveitar da situação, às vezes, assim, a gente pede também, nesse período que eu tô fazendo essas campanhas de desafios, até mesmo de maratonas, né? Não tem um patrocínio oficial, o patrocínio são as pessoas que ajudam, né? E em cima disso eu despertei um interesse, um grande amigo meu também que passou por uma parte do que eu passei, superação. A gente criou, né, essa equipe DM Wonders justamente para poder interagir isso dentro de comunidades e outros lugares para poder desenvolver as pessoas, para poder, assim, quem puder dar força, né, pra gente continuar as caminhadas maratona, né? Legal. Nossa DM Wonders, principalmente agora nesse projeto de Berlim, né, que a gente está... Setembro, né? Setembro. Né? A gente está precisando finalizar aí a compra, né, das passagens aí, que está faltando um pouquinho para a gente conseguir comprar as passagens e custear lá o restante da hospedagem. E quem pudesse estar colaborando com a gente de alguma forma aí para esse projeto aí, vai ajudar a gente bastante. São os projetos que a gente tem. O projeto da corrida, que é uma coisa que envolve a parte social, e a parte social, que são nessas datas que eu te passei, que são exatamente nas datas comemorativas. Entendi. Então, algum empresário, alguma empresa que queira ajudar o Dago e outros atletas também, né, que ele provavelmente conhece, entre em contato com ele pelas redes sociais. A gente vai estar mostrando aí durante a entrevista as redes sociais do Dago, para que vocês possam conhecer um pouquinho mais do trabalho dele. Dago, muito obrigado pela sua presença aqui, gostei demais de ouvir um pouco mais da sua história, não tenho dúvidas que você incentivou e é um exemplo para muitas pessoas que estão nos acompanhando agora. Sucesso para você, que muitas maratonas, que muitas ultramaratonas surjam aí no seu caminho, tá? Beleza, eu só posso deixar o último recadozinho aqui. O que acontece? Essa maratona da Alemanha é uma coisa assim, muito interessante, como você falou. Ela é uma das 6 maratonas mais importantes do mundo. Então, a minha ideia é concluir o ciclo, né, da Six Major, junto com a nossa equipe DM Runners. Eu e meu amigo lá, o Marlon, né? Que é a maratona de Berlim, Tóquio, Londres, Chicago, Nova York e Boston. São as 6 maratonas mais importantes do mundo. Após a conclusão disso, a gente recebe uma mandala. Poucos brasileiros, né, e poucos capixabas tiveram a honra de conseguir isso. Hoje, eu e o Marlon, né, da DM Wonders, que é Dago e Marlon, né, os corredores, vamos ser provavelmente o único representante de Vila Velha Em Berlim? Em Berlim. Né? Em Berlim. Então, assim, um dos poucos do estado também participando lá. Então, após a conclusão dessas maratonas, a ideia é a gente escrever um livro sobre essa história de superação através da maratona. Que massa, legal demais. E aí você volta aqui para mostrar o livro. Com certeza, com certeza. Valeu, Dago. Obrigado aí pela sua presença aqui. Sucesso para você. O nome da esposa? Minha esposa é Daniela. Daniela aí da filhota? Bela. Bela. Beijo para essa família abençoada, tá bom? Grande abraço, meu irmão. Valeu, irmão. Gente, um beijo para você também. Na próxima semana tem mais uma entrevista bacana. Gostou dessa daqui? Compartilha com a sua família, do grupo de amigos, a turma do prédio. Chega junto. Semana que vem tem mais Camargão Tá On. Tchau.